Boa tarde a todos. Eu sou a professora Carol e vou estar dando a aula de Geografia, a aula 4 do PET 4. Vamos falar sobre o mundo do trabalho, do campo para a cidade e da cidade para o campo. No Brasil, atualmente, a maior parte da população é urbana, ou seja, as pessoas que moram em cidades. Segundo dados do IBGE, somente 15% do total da população vive em áreas rurais, né? Então, a maioria das pessoas hoje moram nas cidades e somente 15% moram nas áreas rurais, que são as fazendas, né? Na década de 1950, por exemplo, a quantidade de pessoas que viviam no campo era bem maior do que a das pessoas que viviam nas cidades. No próximo slide, nós vamos ver um gráfico que vai nos mostrar exatamente isso. Então, ó, a partir da década de 70, houve o avanço da tecnologia, né? As máquinas começaram a entrar no mercado e foram substituindo as pessoas. Então, o que que isso aconteceu? As pessoas perderam seus empregos e, consequentemente, saíram do campo e foram para a cidade. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos ver exatamente isso. O que está de laranja é a população urbana, que mora na cidade, e o que está de azul é a população rural, né? Que mora no interior, mora nas pequenas cidades, nas fazendas. Então, esse gráfico, ele é de 1950 até 2010. Então, em 1950, 64% da população eram moradores da área rural e 36% da área urbana. Então, 36% da população somente que moravam nas cidades. Em 1960, houve uma diminuição da área rural e um aumento da população urbana. Então, ficou 55% a população rural e 45% a população urbana. Em 1970, houve uma queda muito grande da população rural e um aumento, consequentemente, da população urbana. Então, a população rural era 44% e a urbana 56%. Em 1980, caiu mais um pouco a população rural. Ela foi para 32% e a população urbana para 68%. Em 1990, 25% da população estava no campo e 75% já estava na cidade. Em 2000, 19% faziam parte da população rural e 81% da população urbana. E em 2010, 16% da população rural e 84% da população urbana. Então, a gente pode observar que houve um aumento muito grande, né? De 1950 para 1910. Nós temos aqui essa tirinha que se encontra lá no PET de vocês, na página 53, e ela está falando assim: Painho, é verdade que o homem do campo está indo morar na cidade grande? É. Ô céus, isso é terrível. Quem é que vai plantar e colher as frutas, verduras e cereais que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeições? Então, isso é uma preocupação que o menino tem, né? E nós também devemos ter. Se as pessoas do campo todas saírem e forem para a cidade, nós não teremos pessoas que irão plantar, que irão cuidar do gado, né? Então nós temos que nos preocupar com isso também. E na página 53, vocês têm essa tirinha, e na página 54 vocês têm algumas atividades referentes a essa tirinha. Fatores que influenciaram a saída dos trabalhadores do campo. O que influenciou eles? Eles perderam os empregos, por quê? Porque houve o aumento das máquinas e, consequentemente, a diminuição de pessoas para trabalhar. A mecanização, né, que foram a industrialização, as máquinas tomaram conta e substituíram muitas pessoas. Conflito de posse pela terra, né? As terras muitas vezes eram invadidas e quando os donos descobriam isso, queriam retomar essa terra e a pessoa que estava na terra não tinha condição financeira, né, para comprar aquela terra e continuar com o plantio. Tudo isso levou os trabalhadores rurais a abandonar o campo.
Como alternativa, as pessoas mudaram para cidades em busca de novas oportunidades. Só que muitas vezes essas oportunidades não apareceram. Quando eles chegaram na cidade, eles viram, passaram por situações difíceis. Eles não tinham emprego, não tinham uma moradia adequada. E aí, consequentemente, aqui embaixo nós temos uma foto que demonstra isso, né? As pessoas muitas vezes que vêm do interior ou que vêm de outras cidades menores para cidades grandes, chegam, não conseguem achar emprego, não conseguem uma moradia adequada e eles moram em locais muitas vezes que não têm infraestrutura, né? Nessa foto que a gente está, se vocês repararem bem, a gente consegue ver que tem água de esgoto no chão. Então, isso é coisas básicas, né? Uma infraestrutura básica. E muitas vezes essas pessoas não conseguem isso porque elas não têm condição de ter um emprego, uma moradia adequada, porque muitas vezes também o emprego não está tão fácil assim na cidade quanto muitas vezes eles imaginam. Da mesma forma que algumas pessoas se deslocam do campo para viver na cidade, outras buscam oportunidade de trabalhar nas áreas rurais. Esses trabalhadores continuam residindo nas cidades, mas trabalhando no campo. Eles procuram trabalhar em atividades ligadas à terra e à prestação de serviços, bem como à agroindústria. Então, o que está falando? Que hoje em dia, as facilidades, né, de deslocamento fazem com que as pessoas tenham essa oportunidade de morar na cidade e de trabalhar no campo, né? Trabalhando com a agroindústria, ou até mesmo com prestação de serviços, ou trabalha cuidando da terra e moram na cidade. Muitos deles ou ficam no campo, né, no lugar onde eles trabalham a semana, e no final de semana eles vão para casa, ou dependendo da distância, esse deslocamento é feito dia a dia. E aí embaixo também está falando assim, que tanto a cultura rural está influenciando a cultura urbana, quanto a cultura urbana está influenciando a cultura rural. E aqui nós temos duas imagens. Na primeira imagem, nós temos uma pessoa que trabalha na área rural, né? Ele usa chapéu, botas, tem um cinto grande, grosso, firme. E na outra, a gente tem uma vendedora de uma loja, né? Uma atividade comum na cidade. E aí, muitas vezes a gente vê que na cidade as pessoas têm usado chapéu, têm usado botas, têm usado coletes, blusas xadrez. E o que que acontece? Por que que a pessoa da zona rural, ela usa esse tipo de vestimenta para trabalhar? O chapéu protege ele do sol, as botas protegem de animais peçonhentos, né? É mais difícil ter acesso ao pé da pessoa se ela estiver de bota. Para montar a cavalo também é mais fácil, né? Muitas vezes eles usam colete também para proteger do calor também, apesar de ser quente, né? Mas protege de queimar no sol. A blusa de manga comprida também. Então, é uma vestimenta típica de uma pessoa da área rural, mas que nós vemos hoje em destaque na área urbana, né? Pessoas hoje usam esse tipo de roupa. E temos visto também que os nossos costumes, a nossa forma de vestir tem ido também para o campo, para a zona rural. Então tem havido essa troca, né? Essa troca cultural. Nós temos pego e feito coisas de acordo com as pessoas do campo, da mesma forma que eles têm feito também. Nós também temos levado coisas para a zona rural e eles têm usado também, adotado algumas coisas que nós na cidade usamos. Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus, né? E assim encerramos o nosso PET 4 e até mais. Um grande abraço e um beijo da professora Carol.